Fala pessoal, tudo bem? Hoje é o meu primeiro podcast e eu queria estar trazendo um assunto bem interessante e acredito que vai ser bem pertinente, principalmente para quem está no começo da carreira na engenharia estrutural ou quem ainda está pensando em começar. Então, é algo que eu tenho observado e que eu tenho compartilhado com pessoas, né? E através desse caminho, pessoas têm conseguido iniciar. E foi assim também que eu consegui iniciar na área, né? Da engenharia estrutural. Eu vejo que durante muito tempo se criou como se fosse uma barreira, né? Como se a engenharia estrutural fosse algo muito intelectual, como se fosse disponível a alguns. Claro que é, existe, existe uma responsabilidade maior nessa área, que por exemplo, se você faz um projeto elétrico mal dimensionado, um projeto bem dimensionado pode corrigir facilmente, né? Por exemplo, se eu dimensiono uma bitola errada do cabo, eu posso dimensionar a bitola correta e substituir esse cabo facilmente, relativamente fácil. Mas na engenharia estrutural não. Para fazer um reforço de uma estrutura é algo extremamente caro, é algo que traz um transtorno muito grande. Então, assim, por isso deixa essa responsabilidade maior, né, do que em algumas outras áreas. Não que, por exemplo, um profissional que faz um projeto elétrico não tenha que ter responsabilidade, de forma alguma. Ele tem que ser totalmente responsável também. Mas o que eu quero dizer é que existe um peso maior nesse sentido na engenharia. E acredito que por causa disso também, durante muito tempo, se colocou como se fosse uma área de elite. Não falo de elite financeira ou algo do tipo, mas uma elite intelectual. Então, como se fosse algo que não está disponível a todos. E hoje eu vejo que isso tem mudado um pouco. Claro que com isso também existe vários profissionais que não têm não ainda desenvolveram as competências necessárias e mesmo assim estão atuando, e isso é perigoso, mas também facilita, né, também aqueles que realmente querem desenvolver na profissão, desenvolver na área, aqueles que realmente querem aprender, querem se aprofundar na engenharia estrutural. Então hoje está bem mais acessível o mercado, né? Então eu queria trazer algumas dicas, né, para quem está iniciando na engenharia estrutural ou quem quer iniciar. Como eu falei, foram coisas que eu vivi, coisas que eu tenho observado também, pessoas viverem, e que eu espero que possa ajudar você de alguma forma. Então, a primeira dica que eu tenho para dizer, eu acredito que é uma das mais importantes, é comece, sabe? Existe um valor muito grande em começar. Por quê? Porque antes de a gente começar, realmente a gente tá parado, a gente não pensa, a gente não descobre caminhos, a gente não se conecta com pessoas que estão indo para o mesmo lugar, não buscamos saber a melhor forma de conseguir se desenvolver. Por exemplo, se você hoje está escutando esse podcast, está buscando esse conteúdo, é porque você começou a buscar. Você tem interesse, você já iniciou na área. Então, antes de começar, talvez você não estivesse buscando aqui. Talvez você não estivesse buscando conhecimento. Talvez você não estivesse buscando saber como iniciar. Iniciar de uma forma correta, sabe? De uma forma que você vai ter resultados. Então, você está hoje aqui gastando seu tempo, investindo seu tempo, ouvindo esse conteúdo, você já iniciou, sabe? Você não consegue fazer isso de um lugar onde você não iniciou. Então, o início não é necessariamente quando você começa a divulgar os seus trabalhos, mas o início é quando você de fato toma uma decisão, sabe? Então, por isso eu acredito que essa é a fase mais importante. Então, é, quando eu me formei, né, como engenheiro civil, eu atuava na área de gestão de obras, né? Mas eu sempre tive uma afinidade pela engenharia estrutural. Eu sempre tive
esse gosto, sabe, essa paixão. Mas durante um tempo eu fiquei olhando para o mercado, eu fiquei olhando para as oportunidades que eu tinha no momento e acabei deixando um pouco de lado a engenharia estrutural. Mas chegou um momento que eu disse, não, eu quero ser engenheiro estrutural. Eu vou começar a estudar, vou começar a buscar conteúdo, eu vou começar a ouvir pessoas que são engenheiros estruturais, são pessoas que têm atuado na área, eu vou começar a buscar por onde começar, vou começar a pesquisar quais são os programas, quais são os softwares que são utilizados, qual o preço de um programa, qual o preço de uma licença. Então, eu acredito que esse é um momento crucial, sabe? Quando você vence seus medos, quando você vence essa barreira e você diz, eu vou ser um engenheiro estrutural. Então, a partir do momento que você toma essa decisão, tudo começa a caminhar. Claro que começa a caminhar conforme você busca, né? Conforme você é intencional nisso, né? Mas com certeza, a partir de uma decisão de começar, é, as coisas começam a andar de uma forma muito mais rápida. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou. Comece, inicie. Se você ainda não quer divulgar os serviços, você ainda não se sente pronto, mas comece a estudar, faça um curso, busque uma capacitação, converse com pessoas que já são da área, é, observe projetos que já foram desenvolvidos. Hoje em dia a gente tem um acesso à informação muito grande na internet, no Instagram, YouTube. Então é muito mais fácil ter acesso a essas informações. E eu diria que um outro conselho que eu dou é que são três etapas que eu gosto de chamar para você buscar esse conteúdo, sabe? Para você buscar esse conhecimento da área. E a primeira dela, eu diria que é buscar consumir todo o conteúdo gratuito que existe na internet. Então, como eu falei, acabei de falar, existe bastante informação hoje, existe bastante gente competente e hoje você, por exemplo, você, hoje é segunda-feira, eu posso entrar no meu Instagram, eu posso escolher diversas pessoas que vão estar trazendo uma live com bons conteúdos, com conteúdos puros, conteúdos que ensinam realmente, não é enrolação. Existe gente que enrola também, com certeza. Você vai perceber quando você começar a consumir esses conteúdos. Mas existe gente que realmente tem ensinado coisas de valor, sabe? Que não tem retido aquilo que tem aprendido. Então, cada dia da semana você vai ver lá diversas pessoas fazendo lives, compartilhando conteúdo sobre diversas áreas. Então, essa é uma oportunidade muito rica que nós temos atualmente, sabe? Então, eu acredito que o primeiro passo que você deve fazer é buscar esse conteúdo. Por exemplo, sair do zero realmente, sabe? Se você estudou apenas aquele conteúdo da faculdade ali, hoje a realidade é que você é muito raso na engenharia estrutural, porque o que nos foi dado na faculdade, né? Foi dado alguns dados ali, por exemplo, um pilar de 20 por 30, mas ninguém sabe porque foi 20 por 30, ou às vezes é dado um momento fletor, mas ninguém sabe de onde surgiu esse momento fletor. Então eram apenas dados, fórmulas e aplicação. Então você não conseguia entender de onde surgiu aquilo. Então um engenheiro civil que ele tem apenas o conhecimento que a faculdade deu, isso fala de uma forma geral, né? O curso de engenharia civil de uma forma geral no Brasil. Se você tem apenas esse conteúdo, você tem um conteúdo muito básico. Então, quando você começar a consumir esse conteúdo, você vai começar a sair do zero, você vai começar a entender o que é um pilar, o que é uma viga, o que é um sistema estrutural, quais são os tipos de sistemas estruturais, quais são os tipos de fundação que eu posso aplicar, qual a melhor situação para definir um tipo ou outro de fundação. Então você vai começando a ter um senso crítico. Você pode talvez ainda não saber projetar, talvez ainda não ter confiança, mas você começar a desenvolver esse senso crítico, sabe? Você vai saber mais do que uma pessoa leiga, você vai saber mais do que, por exemplo, uma pessoa que entende muito da prática, um armador, um carpinteiro, porque os caras eles sabem muito de execução, sabem muito todos os macetes e é um conhecimento muito precioso.
não o conhecimento a ser menosprezado ou diminuído, mas os conceitos, o comportamento da estrutura, você começa a ir além, sabe? Você começa a ter um conhecimento mais intelectual do que a execução, do que de repente um mestre de obra. Você começa a entender os porquês da estrutura, sabe? Você começa a ver, eu executava aquilo daquela forma, então agora eu sei porque eu faço aquilo, sabe? Eu sei porque é feito dessa forma, então as coisas começam a fazer sentido. Aquele pilar lá da faculdade de 20 por 30 começa a fazer sentido, porque aquele momento fletou, começa a fazer sentido, então as coisas começam a se encaixar, sabe? Então, por isso eu digo que é muito importante essa primeira fase, né? Você, digamos assim, ainda não gastou nada e você já saiu do zero. Você investiu, claro que você investiu seu tempo, e o tempo é ouro, né? Somente de um engenheiro civil, mas o que eu quero dizer é que você não precisa de grandes investimentos financeiros, você não precisa dar a desculpa de que não tem dinheiro para pagar um curso, porque existe bastante conhecimento gratuito na internet. Então, quando você consumir todo o conteúdo, quando você sair do zero, você tiver senso crítico, e aí eu digo o segundo passo para você, a segunda etapa, que é fazer um curso prático. E o que seria esse curso prático? Da mesma forma que existe, como eu falei, que existe diversas pessoas compartilhando conteúdo gratuito, a maioria dessas pessoas também ela tem um conteúdo pago. Ela tem um curso que ela desenvolveu, onde você vai ter acesso a toda uma metodologia ali, todo um passo a passo. Você vai aprender as fases de um projeto, você vai aprender as configurações, os critérios normativos. E o que é essa segunda etapa? Ela é uma aplicação do conhecimento. Então você vai ter um conhecimento aplicado, você vai evoluir nos conceitos aplicados. Então talvez você não saiba claramente o porquê das coisas ainda, sabe? Mas você sabe como dimensiona um pilar, sabe como dimensiona uma viga, sabe como faz uma fundação indivisa, sabe como otimizar um pilar, sabe como calcular uma laje treliçada, uma laje maciça, uma laje nevurada. Você sabe, você começa a adquirir esse conhecimento que vai fazer com que você esteja apto para fazer um projeto estrutural, sabe? A partir dessa fase de aplicação de conhecimento, você vai conseguir ter confiança de fazer um projeto estrutural, de assinar a RT no projeto estrutural. E claro que no seu primeiro projeto você vai ficar nervoso, você vai ficar com medo, isso faz parte do processo, mas você vai ter confiança de que sabe o que está fazendo. Então eu poderia indicar diversos cursos, diversas pessoas competentes e uma dica, só um parênteses, né? Tome cuidado com o curso que você compra, porque como eu falei, existe muita gente que não ensina, sabe? Só faz trazer coisas superficiais. E talvez quando você tá zero, como eu falei, quando você tá ali só com a faculdade, isso é legal, isso é bacana. Mas quando você já saiu do zero, quando você já cumpriu a etapa um, quando você já consumiu todo o conteúdo gratuito da internet, conteúdo bom, você vai ver que aquilo ali é muito superficial, você vai ver que aquilo ali não lhe aprofunda, sabe? Você vai ver que aquilo ali não lhe dá o passo a passo de como projetar. Mas existe gente que sim tem excelentes cursos, cursos que trazem esse passo a passo, trazem uma metodologia e você vai conseguir fazer projetos de pequeno, de médio porte, projetos de alto padrão, você vai aos poucos se desenvolvendo. Então, primeiro você consome todo o conteúdo gratuito da internet, depois você faz um curso prático e isso vai lhe dar confiança, vai lhe dar uma metodologia para que você comece a projetar. Talvez comece a projetar uma estrutura menor, uma casa até algo mais comportado e aos poucos você vai escalando. Ou talvez você, de repente, seu primeiro projeto já seja um baita projeto. E aí você pode desenvolver sozinho, você pode ter uma consultoria com pessoas mais experientes para poder dar uma dica, dar um conselho, algo do tipo. E inclusive dentro dos cursos existe, muitos cursos existem essa assistência, então você pode
buscar essa ajuda, buscar esse feedback sobre o seu projeto com esse professor. Então, é bastante válido. É um caminho que talvez há 10 anos atrás não existia. Há 10 anos atrás não existia a etapa 1 nem a etapa 2. Então, tudo era muito mais difícil. Você saía zerado e quais eram as opções? Você ia para a minha terceira etapa, que é uma especialização. Então, entenda a dificuldade. Você está zerado, você vai para uma especialização. Ou seja, um lugar que vai trazer aprofundamento sobre os conceitos. Então, eu faço uma especialização hoje, estou nessa fase, essa terceira etapa, e eu vejo de uma forma bem crítica, assim, sabe? Eu vejo que tem me ajudado bastante, tem me aprofundado nesse conhecimento prático que eu já tenho, nessa metodologia que eu já tenho de desenvolver os projetos, e uma pós-graduação tem me ajudado a aprofundar nisso. Então, eu acredito que essa é a ordem correta das coisas. Você sai do zero, você desenvolve uma metodologia através de um curso prático e depois você se aprofunda, sabe? Então, quando não existiam as duas primeiras etapas, você já ia se aprofundar, era muito difícil. Muitas vezes você se frustrava e muitas vezes, e até hoje algumas pessoas vivem isso, quando saem do curso de engenharia civil, vão para uma especialização em engenharia estrutural. O que acontece? A pessoa muitas vezes ela termina a especialização e não se sente pronto. Por quê? Porque ela não tem uma metodologia. Ela apenas sabia calcular laje maciça, que aprendeu na faculdade. Agora ela sabe calcular laje estreliçada, laje maciça, laje lisa, mas ela só sabe calcular coisas separadas, assim como na faculdade. Ela não tem uma metodologia de projeto, ela não tem uma sequência de projeto. Claro que conforme o passar do tempo, os cursos de especialização eles vão se aperfeiçoando e vão cada vez melhorando também. Vão trazendo mais coisas práticas, vão trazendo uma aplicação num software, vão melhorando. Mas eu não aconselho você partir da faculdade diretamente para uma especialização. Então, eu acho que essa é uma sequência lógica e você vai gradativamente, né? Como eu falei, primeira etapa, você não gasta nada, além do tempo, claro que o tempo é valioso, mas você não investiu R$ 1, você buscou conteúdo gratuito, de repente você até fechou um projeto, algo do tipo, algo mais tranquilo você fez, e aí você comprou um curso, você investiu ali num curso, e a partir desse curso você consegue começar a projetar, você começa a ter um retorno financeiro, e com isso você começa a ter recursos também para fazer uma especialização. Então você vai na especialização, você se aprofunda naquilo, você tem uma bagagem maior, você começa a entender os porquês muito mais claramente ali, porque ali vai ter uma bagagem teórica muito pesada na especialização. Então, muitas vezes o curso prático o cara não vai ensinar lá como você calculou na mão todos os métodos de cálculo de pilares. O cara não vai ensinar isso. Pode ser que um ou outro ensine, mas de uma forma geral ele não vai ensinar. Ele vai ensinar como projetar, como pegar um projeto arquitetônico e como fruto disso sair um projeto estrutural. Toda a metodologia. Então ele não vai perder tempo, entre aspas, ensinando todas as formas de cálculo de pilares. Ou vai estar lá ensinando várias formas de análise, elemento finito, pórtico mais grelhas, enfim. Ele não vai estar nesses detalhes assim, que são coisas minuciosas de teoria, sabe? Ele vai estar numa pegada mais prática. Então, a partir disso, na especialização, com esse conhecimento já prático, você consegue aprofundar. E a terceira etapa, a terceira dica que eu dou, a primeira é comece, a segunda é seguir as 3 etapas, que é o conteúdo gratuito, conteúdo pago e uma especialização. O terceiro conselho que eu queria trazer é sobre captação de clientes, sabe? E isso, quanto antes você começar, você vai conseguir ter retorno ainda antes, né? É meio lógico isso, né? Quanto antes você começar a captar os clientes,
Antes ainda mais você vai começar a ter retorno, você vai começar a ter uma agenda cheia de projetos. Então, não adianta você desenvolver todas as competências de projeto estrutural, você saber mexer em Eberic, TQS, SAP, SAP 2000, F2, saber todos os programas de análise, de detalhamento, saber calcular concreto protendido, estrutura metálica, tudo isso. Se você não tiver cliente, não adianta de nada. Se você não tiver um cliente para comprar o seu projeto, não adianta você saber calcular o que for, seja o que for. Não adianta ter as melhores ferramentas, ter os melhores programas, se não tiver ninguém para comprar o seu produto. Então, não basta você ser bom, o seu cliente precisa saber que você é bom. O seu cliente precisa saber que você é competente. O seu cliente precisa saber que ele precisa do seu produto, do seu projeto estrutural. Ele precisa saber que com o seu projeto estrutural ele vai ter segurança, ele vai ter economia, ele vai ter a estética atendida, ele vai ter funcionalidade da estrutura, vai ter durabilidade, vai ter critérios normativos atendidos, ele vai ter um ART, um responsável técnico por aquele projeto. Então, são inúmeras as vantagens. E o cliente precisa saber disso. Se o cliente não souber, ele vai contratar o mestre de obra, o pedreiro, para fazer o projeto estrutural, né? Para fazer a estrutura sem projeto. Ele vai achar que não precisa. Ele vai achar, não, é uma casa térrea, não precisa. Não precisa de projeto estrutural. Ele só vai fazer se ele precisar legalizar o projeto e a prefeitura pedir o projeto estrutural. Aí ele faz. E aí vai querer ainda fazer com um cara mais barato. Mas, o que eu quero dizer é que, da mesma forma com que você vai investir, que você vai consumir conteúdo gratuito de engenharia estrutural, consuma conteúdo de marketing, consuma conteúdo de vendas, pense não apenas na atividade em si, que é desenvolver projetos, mas pense no negócio. Pense que você precisa ter um marketing bom, você precisa ter um bom portfólio, uma apresentação do portfólio. Às vezes você tem projetos incríveis, mas você não sabe apresentar esses projetos no portfólio. Então você precisa investir nisso, conteúdo gratuito, cursos pagos e não sei se necessário, mas talvez até uma especialização, sabe? Porque o que vai pagar suas contas não é se você faz uma análise do programa por elementos finitos, a análise mais minuciosa que existe, mas se existe cliente para contratar. Então, tão importante quanto saber de engenharia estrutural é saber vender o seu produto, é saber marcar uma reunião com o cliente, saber se portar, saber apresentar, saber mostrar os benefícios que ele vai ter. Porque se o cliente ele está lá, ele vai contratar a mão de obra, a mão de obra diz que faz, e vai cobrar o mesmo preço, se fizer com projeto ou sem projeto, vai ser o mesmo preço, o cara vai executar. Então o cliente vai olhar, pô, o cara, aqui eu não vou gastar nada com projeto, vou dar para execução direto. E aqui eu vou gastar um valor X com projeto estrutural. Vou fazer sondagem, vou gastar com sondagem também. Vai ficar mais cara a minha obra. Se o cliente não vê o benefício, ele não vai querer fazer. Ele não vai querer contratar. Então você precisa saber comunicar, falar a linguagem do cliente. Você precisa se conectar com o cliente. Você precisa ter uma linguagem persuasiva para que o cliente possa comprar seus projetos. Você precisa desenvolver parcerias. Muitas vezes na engenharia estrutural você não vai ter contato direto com o cliente final. O cliente final não vai lhe contratar, mas ele vai contratar um arquiteto que o arquiteto vai lhe indicar, ou o arquiteto vai lhe contratar, ou o engenheiro que vai executar vai contratar o seu serviço. Então, você precisa desenvolver relacionamentos, você precisa desenvolver parcerias, você precisa trabalhar essa questão, entendendo? Você precisa saber fazer um orçamento de um projeto, saber quanto o mercado cobra. Então, muitas vezes alguns cursos abordam isso também, mas é muito superficial. Não é algo que você vai sair do zero a
ter uma agenda cheia de clientes se você não buscar mais, se você não estudar o marketing, se você não estudar como precificar um projeto, como apresentar um projeto, quais ferramentas eu posso desenvolver um bom portfólio. Então, tão importante quanto a engenharia em si é o marketing, é a venda. Então, estou sendo bem repetitivo para que você entenda de fato essa importância, sabe? Não adianta ter os melhores processos, a melhor metodologia, a melhor, o melhor análise do projeto estrutural se não tiver ninguém para comprar. E digo mais, o cliente ele não está comprando o seu projeto estrutural, sabe? Ele está comprando uma casa, ele quer uma casa, quer um apartamento, quer um sobrado, quer um ambiente com lojas para alugar, para fazer um comércio. Então é isso que o cliente quer. Ele não está nem aí como você faz, ele só quer os benefícios que você prometeu para ele, como economia, segurança, responsabilidade. E é isso que ele quer. Então você precisa mostrar isso a ele, né? Mostrar que para que ele tenha o que ele quer, que é a edificação, ele precisa de segurança, né? Ele precisa de economia, claro. Ele precisa contratar um projeto, precisa fazer uma sondagem. Então você precisa se desenvolver nisso, sabe? Se você não desenvolver isso, você vai ser um excelente engenheiro estrutural, mas que não vende para ninguém. Então, é isso. É isso que eu queria passar para vocês hoje, para quem está começando. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast com seus amigos, compartilhe com aquele amigo que está pensando em iniciar na área, na engenharia estrutural e não sabe por onde começar. Talvez isso possa ajudar ele a estar começando.